Hoje o nosso estudo será sobre Introdução à Geometria. Vamos estudar os elementos primitivos da geometria, que são o ponto, a reta e o plano. O que é geometria? Geometria é uma palavra que resulta dos termos gregos geo, que significa terra, e metron, medir, cujo significado, em geral, é designar propriedades relacionadas com a posição e forma dos objetos no espaço. A geometria é uma ciência que se dedica a estudar as medidas das formas de figuras planas ou espaciais, bem como sobre a posição relativa das figuras no espaço e suas propriedades. Os matemáticos que realizam os estudos relacionados com a geometria são chamados de geômetras. Ao longo da história da geometria, que se constituiu como ciência organizada na Grécia Antiga, destacaram-se geômetras como Arquimedes, Descartes, Tales de Mileto, Euclides, considerado o pai da geometria, entre outros. Noções primitivas da geometria. As noções primitivas da geometria são o modo como compreendemos os elementos matemáticos que dão base para a construção dos conhecimentos geométricos. Esses elementos são o ponto, a reta e o plano. Explicar cada um deles não é tarefa fácil, pois temos apenas noções primitivas sobre esses elementos, ou seja, não existe uma definição precisa para eles. O ponto. O ponto é um objeto que não possui definição, dimensão e forma. Por isso, é impossível encontrar qualquer medida nele, como comprimento, largura, altura, área, volume e etc. O ponto é a base de toda a geometria, pois é a partir de conjuntos deles que são formadas as figuras geométricas. Usualmente, representamos o ponto como um pingo ou uma bolinha, mas é importante saber que isso é apenas uma representação geométrica. Os pontos são usados para representar localizações no espaço. Como não possuem tamanho ou forma, uma localização em algum espaço fica bem definida quando está em algum ponto. Os pontos são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Eu posso ter o ponto A, o ponto M, sempre com letra maiúscula. Ponto Q, ponto V. Então, um furinho na parede, uma estrela vista no céu, uma pinta na nossa pele, são exemplos de ponto. A reta. Retas são conjuntos de pontos compreendidos como linhas infinitas que não fazem curvas. Embora sejam formadas por pontos, também não possuem definição, mas apenas essa característica. Obviamente, são necessários infinitos pontos para construir uma reta. Nessa construção, note que é possível medir a distância entre dois pontos específicos que estão sobre uma reta. Entretanto, continua não sendo possível medir a largura da reta, pois os pontos que a formam não possuem dimensões. Por essa razão, dizemos que a reta é um objeto unidimensional, ou seja, possui uma única dimensão. As retas são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Por exemplo, reta A, reta M, reta X.
Então, enquanto os pontos são representados por letras maiúsculas, as retas são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Plano. Também não há definição para plano. Entretanto, podemos estudar sua formação e algumas de suas características. Assim como a reta é a figura formada pela justaposição de pontos, o plano é um objeto formado pelo enfileiramento de retas, do modo exemplificado na figura a seguir. Um plano, portanto, é um conjunto infinito e ilimitado de retas. Bons exemplos de pedaços de planos são encontrados em qualquer superfície reta, como a superfície de uma mesa, as telas de smartphones, as portas e etc. Um plano é representada por letras minúsculas do alfabeto grego, e as mais usadas são o alfa, o beta e o gama. Postulados. Postulados, ou axiomas, são afirmações feitas sem a necessidade de demonstração. Exemplo: dois pontos distintos determinam uma única reta. Então, por dois pontos, eu posso passar apenas uma reta e nunca mais que uma reta. Três pontos não colineares determinam um único plano. Eu tenho os pontos A, B e C e eles determinam o plano alfa. Subconjuntos da reta. Outras figuras unidimensionais são as semirretas e os segmentos de reta, que respectivamente são semirretas, uma reta que possui começo, mas não possui fim, e segmentos de reta, uma parte de reta que possui um ponto inicial e um ponto final. Matematicamente falando, né? Então, a reta, ela tem começo e tem fim. A semirreta, popularmente falando, eu chamo de um pedaço, uma parte da reta, como se eu dividisse a reta em duas partes. Então, a semirreta, ela tem um começo e não tem um fim. E o segmento de reta, eu já popularmente chamando, eu digo que ele é um pedacinho da reta. Ele tem começo e tem fim. E os segmentos de reta, eles são usados para construir todas as figuras geométricas. Então, a reta, ela não tem começo e nem fim, ela é ilimitada nas duas direções. A semirreta, ela tem um começo, mas não tem fim, e o segmento de reta, ele é limitado, ele tem começo e tem fim. Posições relativas entre retas. Retas paralelas, retas concorrentes. Duas retas R e S dizem ser paralelas se a distância de qualquer ponto da reta R à reta S for sempre constante. Retas que se intersectam num ou um só ponto são retas concorrentes. Então, são retas que se cruzam em um único ponto. Retas paralelas são as retas estritamente paralelas ou as retas coincidentes. Retas paralelas, se a distância entre as duas retas for sempre constante. As retas não se interceptam, elas não têm ponto em comum. Por mais que você prolongue nas duas direções, elas nunca irão se encontrar. As retas coincidentes,
se a distância entre as duas retas for nula, ou seja, é quando a reta, a posição das duas se coincide, uma está totalmente em cima da outra, por isso disse em distância nula. As retas têm todos os pontos em comum. Então, a reta R, ela é coincidente com a reta S. As retas concorrentes, elas podem ser classificadas como perpendiculares, retas que dividem o plano em 4 regiões geometricamente iguais, ou seja, congruentes. Ela divide o espaço em 4 ângulos de 90 graus. Dão origem a 4 ângulos retos, enquanto as oblíquas são retas que não dividem o plano em 4 regiões geometricamente iguais, ou seja, congruentes. Dão origem a 2 ângulos agudos, menores que 90 graus, e 2 ângulos obtusos, ou seja, maiores que 90 graus. Ângulos. Chama-se ângulo a região entre 2 semirretas que partem de uma mesma origem. Elementos de um ângulo. Indicação. Então, eu tenho ângulo AOB, ou ângulo BOA, ou simplesmente ângulo O. Onde o ponto O, ele é o vértice. O que é o vértice? É de onde partem as duas semirretas que formarão o ângulo. E o terceiro elemento são os lados. Eu tenho o lado OA e o lado OB, sempre começando pelo vértice e o ponto que está destacado sobre a semirreta que forma o lado. Ângulos, classificação quanto à medida. Primeiro, conforme as suas medidas, os ângulos são classificados em ângulo nulo, é o ângulo que mede exatamente 0 graus. Ele é totalmente fechado, as duas semirretas que o formam são coincidentes, estão totalmente uma sobre a outra. Ângulo agudo, é o ângulo maior do que 0 grau e menor do que 90 graus. O ângulo reto, ele mede exatamente 90 graus. O ângulo obtuso, sua medida é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. O ângulo raso, ele mede exatamente 180 graus. O ângulo côncavo, a sua medida é maior que 180 e menor que 360 graus. E o ângulo de um giro, que mede exatamente 360 graus. Como medir e construir ângulos? O instrumento usado para medir e construir ângulos é o transferidor, e a unidade de medida é o grau. Usando o transferidor, construa um ângulo de 30 graus. Primeiro passo, trace uma semirreta qualquer no seu caderno. Segundo passo, posicione o centro da base do transferidor sob o vértice do ângulo O. Então, bem no centro, tem que coincidir com o vértice. E a sua reta, ela tem que chegar exatamente no zero. Terceiro passo, marque a medida do ângulo que deseja construir. Então, eu quero exatamente um ângulo de 30 graus. Quarto passo, retire o transferidor e una o ponto marcado ao vértice O. Então, retirei o transferidor, vou completar o meu ângulo, criando aqui um ângulo de 30 graus. Agora, construa um ângulo de 65 graus e um de 130 graus. Então, primeiro passo, vamos fazer o quê? Traçar a semirreta. Segundo passo,
posicionar o transferidor, colocando o ponto O exatamente no centro do transferidor. Terceiro passo, eu quero um ângulo de 65 graus. Então, ele está entre os 60 e os 70. Quarto passo, vou retirar o transferidor e traçar a segunda semi-reta, formando o meu ângulo de 65 graus. Terceiro exemplo, primeiro passo, traçar uma semi-reta. Segundo passo, posicionar o transferidor. Terceiro passo, marcar o ângulo de 130 graus. Quarto passo, retirar o transferidor, traçar o segundo lado do meu ângulo e finalizar a construção do ângulo de 130 graus. Agora é hora de aplicar os conhecimentos adquiridos na aula de hoje na resolução das atividades propostas.